E nós vamos agora falar sobre o verso 18, aliás, o capítulo 18, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Esse capítulo interessante, ele faz uma ligação, não é? Acabou com tudo aquilo que havia no Reino do Norte, agora volta para o Reino do Sul para mostrar Ezequias, que ainda estava lutando, né? Tinha lá os seus vários problemas, e vai logo aparecer aí no próximo capítulo, já aparece Isaías aconselhando, o profeta Isaías. Então tivemos Elias, Eliseu, Micaías, e agora vai aparecer o profeta Isaías, o Reino do Norte, né? Quando a gente tem mais problema com um lugar, a gente dá mais atenção para aquele lugar, né? E Deus deu muita atenção para o Reino do Norte, porque eles tinham vários problemas. Está aqui Ezequias. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Bom, Acás já tinha sido, né, rei de Judá, teve a sua trajetória por lá, nós vimos, e este daqui agora começa a reinar. Oséias aparece aqui e é o último rei dessa dinastia toda aí do Reino do Norte, porque depois de Oséias o povo teve outros reis ali, mas reis fantoches, não com essa tirada a partir de Salomão e dos seus filhos, né? Quanta coisa aconteceu. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Você percebe que vários reis aqui reinaram com a juventude ainda, né? Teve lá o seu período, reinou 29 anos e tal, e agora o verso 3 vai dizer algumas coisas sobre ele. Leio aqui nesta outra câmara. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Este é um tremendo de um elogio. Eu tenho um amigo, o pastor Ezequias, quero mandar um abraço para ele, Ezequias Guimarães, lá de Jacareí, São Paulo, um grande amigo, um homem de Deus também. E esse Ezequias aqui, como ele também, homens de Deus, fez coisas maravilhosas. E a relação aqui com Davi, porque Davi foi o único rei que não adorou dois deuses. Teve seus pecados, mas não adorou mais de um Deus, adorou somente a Jeová. Então, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Essa questão de pai é a questão da descendência, né? Da linhagem, não é? Aqui, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze. Lembram-se da serpente de bronze que Moisés levantou? Fez em pedaços que o povo estava adorando a serpente de bronze. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, para a serpente de bronze. Olha que coisa impressionante. Eles queriam um Deus. Não é? Eles vieram com isso do Egito, né? Vários deuses. Quando Deus se apresenta, sou o único Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, sou a única divindade. E foi difícil para eles entenderem isso. E Satanás jogou com isso. Os levou cativos ali 270 anos, mais ou menos, para eles perderem a noção de Deus, para o Messias não nascer. Tudo é uma questão do Messias. Davi foi perseguido, a sua descendência foi perseguida, o reino foi dividido, o reino do norte, se ele não fosse dividido, se os reinos não fossem divididos, né, talvez a coisa seria pior. Né, mas ele manteve aqui essa linhagem de Davi, para que o Messias pudesse vir da linhagem de Davi. Bom, aí tem muitos elogios para ele aqui. Confiou no Senhor, verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Pronto, achamos o rei que fez o melhor trabalho. Vários fizeram coisas boas, né? Joás, por exemplo, e outros lá que fizeram coisas boas, etc. Mas aqui nós temos um que foi o melhor. Antes dele, depois dele, não houve ninguém como Ezequias, não houve ninguém como Ezequias que efetuou um trabalho maravilhoso. E o que me chama a atenção aqui é a palavra confiou no Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer uma reflexão. O que é confiar no Senhor? Como é que você confia em alguém, né? Você conhece a pessoa e confia nessa pessoa. Deus não pede menos do que isso. Para confiar nele, conheça a Deus e você vai ver que vale a pena confiar nele. O primeiro passo para desenvolver a fé, até eu preguei esse assunto lá num dos congressos em Zango, em Angola, sobre a fé, o que é a fé. O primeiro passo para você ter fé é conhecer. É o primeiro passo para você se casar também. Você conhece a pessoa,
Depois você confia nela. E aí você se entrega no casamento. E depois do casamento, da cerimônia do casamento, você conhece, confia e se entrega todo dia da vida. Assim é com a fé. Conhece, confia, se entrega. O dia do seu batismo, o dia do casamento com Cristo, desculpe, quando você baixa na água, né, é submerso na água, morre para os pecados, ressuscita com Cristo, morre com Cristo, ressuscita com Cristo, é o marco. Só que depois do seu batismo, você continua conhecendo, confiando e se entregando. Então, essas coisas acontecem tanto no casamento como na vida espiritual, né? São bem importantes. Aqui o conhecimento dispara a confiança. Ele conhecia o Deus, ele se envolvia com Deus, se relacionava com Deus. Como é que em sua vida você quer confiar em Deus se você não o conhece? Como é que a gente conhece a Deus? Pela palavra, né? Pela palavra, por aqueles que amam a palavra e que nos ensinam, pelo exemplo, né, dos heróis da fé, podemos dizer assim. Então você desenvolve o conhecimento e atinge a confiança. Depois da confiança vem a entrega, né? Como mencionei, casamento, batismo, e depois você continua conhecendo, confiando, se entregando o tempo todo. Se você confia e não se entrega, você não fechou o ciclo. Se você conhece e não confia, você também não fechou o ciclo. Como é que uma pessoa pode ler a palavra de Deus e dizer assim, não, tudo bem, eu conheço a Deus. Então, viva pela fé, né? Eu só quero conhecer a Deus. Infelizmente, há teólogos, né, espalhados pelo mundo todo que não creem em Deus, mas estudam. São pessoas experts, né? Em toda a questão das línguas antigas, geografia, uma porção de história, mas não confiam em Deus, não se entregam a Deus. Então, confiar é um passo. Depois de conhecer, e ainda pressupõe um outro passo, que é se entregar. Ezequias passou por essa experiência. Nós temos que louvar a Deus porque ele passa por essa experiência, confiou no Senhor. E por ter confiado no Senhor, se entregou, conheceu antes e foi o melhor. Não havia uma disputa para saber qual é o melhor rei de Judá aqui, né? Não havia uma disputa. Não. A disputa é conosco mesmo, né? Eu tenho que crescer na fé, eu tenho que buscar a Deus. Não é nenhuma disputa. Porque no reino de Deus não é quem chega primeiro, mas é quem chega. Essa é o grande lance de entendermos a respeito da fé. Confiou no Senhor. E ninguém depois, ninguém antes, fez mais do que ele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. Olha aqui, você entrega, se apegou ao Senhor, confiou e se apegou ao Senhor. Essa deve ser a nossa experiência também diária. Verso 6 que eu estou lendo, né? Se apegou, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Há uma ligação com o início de todas as coisas. Há uma ligação com a libertação do Egito. A lei só foi dada para pessoas que estavam libertas. Muita gente acha que a lei é para escravizar. Não, a lei só serve quando a pessoa está liberta. É isso. Esta lei que Deus menciona, aliás, começa assim o Êxodo capítulo 20, né? Eu até falei isso. E depois que vocês foram libertos do Egito, então, ok, agora vem a lei. Esse é o caminho, né? Assim foi com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu os filisteus até Gaza e os seus limites ali. E foi, desde os atalaias, etc. E vai. No 4º ano do rei, agora vai dar uma explicação sobre o outro reino. Está falando aqui sobre Judá, agora vai dar uma explicação sobre Israel. No 4º ano, diz aqui, do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, que era rei da Síria, você já sabe, contra Samaria, a cercou por 3 anos e a conquistou. E o verso 11 diz assim, o rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Hala, eu já falei aqui, junto ao Arbor, perto do rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porque não obedeceram à voz do Senhor. Aqui está a grande diferença. Não obedeceram à voz do Senhor, são aquelas razões que estão no capítulo passado. Antes violaram sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado, não ouviram e nem o fizeram. Aqui é uma comparação. Primeiro ele fala ali, ele obedece, tem acompanhado desde Moisés. E aqui diz assim, não obedeceram a lei de Moisés. A diferença da destruição não ter sido no mesmo tempo, ela vai acontecer um pouco mais tarde com
os babilônicos, né? Mas ali com os assírios a diferença foi essa. Não ouviram, foram primeiro. Os demais tinham lá o templo e tudo mais, é o Reino do Sul, mas também tiveram problemas aí, porque vários reis não ouviram a palavra de Deus. Felizmente Ezequias estava positivo aí nessa questão. Bom, Senaqueribe invade Judá. Bom, falamos de Salmaneser, agora Senaqueribe é um outro rei da Síria e ele vem com toda a força. No 14º ano do rei Ezequias, agora subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então ele foi tomando cidade por cidade, por ali. E chegou em Judá. Então Ezequias, que estava resistindo ao rei Senaqueribe da Assíria, a Síria já tinha dominado o Reino do Norte, só para você lembrar. Já estava dominando o Reino do Norte, espalhou gente, trouxe gente, mudou o culto, fez uma confusão. Então, aqui agora a Síria já estava dominando lá, vieram para baixo, ou vieram para o sul, para Judá, cercaram. Então Ezequias manda mensageiros ao rei da Síria, verso 14, diz assim: retira-te de mim, eu errei, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, olha, um tributo de 300 talentos de prata. O que é isso daqui? 10 toneladas de prata. E 30 talentos de ouro. O que é isso daqui? São 100, mais ou menos, quilos de ouro. Ele pegou todo esse material. Tá bom? Ok, eu aceito a sua rendição, não vou fazer nada, vou embora. Temporariamente, né? Bom, deu-lhe Ezequias tudo. E Ezequias, para ter todo esse material, teve que arrancar das portas da casa do templo, da casa do rei. Ele teve que tirar todo o ouro e toda a prata de tudo quanto era lugar para poder atender, satisfazer a Senaqueribe. Bom, insatisfeito, ele recebe tudo, mas manda os seus exércitos. E o verso 17 diz que ele enviou de Laquis, ou Laquis, que era a sede, né? Ele enviou de Laquis, ou Laquis, a um camarada chamado Rabsaqué, e outros também, com um grande exército. E eles pararam bem no aqueduto. Você para no aqueduto, no açude, a água que era enviada para Jerusalém, um trabalho de engenharia fantástico aqui. Se você quiser, aqui depois procure no Google aí para ver mais ou menos como é que era esse aqueduto, né? Aqueduto do açude superior. A água vinha para Jerusalém por ali e ficou por ali. Era só trancar, não entrava água. E eles começaram a ameaçar. Então chamaram, tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro, Eliaquim, Seba, Asaf, e eles tiveram uma conversa. Os camaradas estão aí. Rabsaqué parou diante da cidade, que já estava com sede, por causa da falta de água, e começou a ameaçá-los. E a ameaça era assim. Que confiança, verso 19. Confiança é essa em que te estribas? Porque eles estavam acusando que agora o rei Ezequias estava confiando no Egito. O rei Oséias fez isso. Ele começou a procurar o Egito para apoiá-los, para apoiar o reino do norte, numa batalha contra a Síria. E ele vai falar a mesma coisa aqui. Em quem vocês confiam? Verso 21. Confiais no Egito, esse bordão de cana esmagada? Isso aí é fácil para nós, aqui não faz nenhum sentido. Então eles pediram, inclusive, para ele não falar, fale conosco, fale em aramaico, para o povo não entender. E eles continuaram falando. Para o povo não saber, continuaram falando. Para o povo entender, para o povo saber. E o povo ficou apavorado. Eles continuaram falando em judaico. E Rabsaqué pôs-se em pé e clamou em alta voz. Ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Ezequias está mentindo para vocês, verso 30. Ele está dizendo para vocês confiarem no Senhor. O Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue aos assírios. Não, vocês estão equivocados. Não deis ouvidos a Ezequias. E foi nessa tirada. Verso 32, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo que o Senhor vos livrará. Você não se lembra um pouquinho aqui de Davi e Golias, né? Golias gritando, esse Deus não é de nada, etc e tal. Dá para a gente até entender. Verso 36, um verso triste, assim, calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra nenhuma, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. E então, esses que foram lá, o Eliaquim, o Seba, o Joá, rasgaram suas vestes, foram diante do rei, estavam com um problema sério. Cidade sitiada, falta de água,
Ele confiava em Deus, o que ia fazer agora? Não é? Ele já tinha tirado o ouro, a prata, tinha dado já para Sinaqueribe, e este ainda ordenou uma invasão em Jerusalém. O próximo capítulo, então, aguarde o próximo capítulo, você vai saber coisas interessantíssimas aqui. Ele vai buscar ajuda de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelas lições de hoje. Nós queremos confiar no Senhor, queremos estudar a Tua Palavra, conhecer-Te melhor, confiar e nos entregarmos todos os dias da nossa vida. Que essa seja uma grande experiência de fé, que a fé possa ser robustecida por isso. Ajuda-nos nos embates da vida, sabemos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém.